Não, tô não. Quer? Depois tu traz? Durante a aula? É. Melhor. Tem certeza? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 127. Salmo 127. Por favor, se alguém achou, pode ler aí os versículos 3 e 4 apenas. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vento, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Isso, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um momento de estudo, que nós possamos aprender com a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos ajuda, nos capacita. Abençoa esta manhã, abençoa também a mensagem das crianças. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai concluir essa série de estudos sobre culto familiar, certo? E eu queria dedicar esse último estudo a falar sobre as crianças, sobre os nossos filhos e sobre a importância de instruí-los. Em primeiro lugar, o que a gente é ensinado pela sociedade é que os nossos filhos, eles são o quê? Eles são anjos, né? Anjinhos. Eles são pessoas que não pecam. São pessoas que nascem bom. Veja, isso não é alguém que criou. Isso é uma teoria forte na Europa, chamada de iluminismo, onde vai se criar a seguinte teoria: o homem é bom, mas a sociedade que corrompe ele. Todo mundo nasce bom, todo mundo nasce puro, mas com o tempo ele vai vendo a violência no mundo, ele vai vendo o que os pais fazem de errado, ele vai vendo o que todo mundo faz de errado, então ele vai se tornando mal por causa do externo. Isso aí é uma falácia, não é? Quando a gente vê toda a proliferação do pecado, e que você herda o pecado dos pais. Quando você herda aquilo, é independente, você já vai nascer em pecado. Então, crianças, elas são mini pecadoras. Nós somos pecadores e crianças são mini pecadoras. Mas elas não são diferentes de nós, em termos de pecado. Alguém abre aí, por favor, em Provérbios 22, 15. Deixem marcado aí o Salmo 127, mas vamos para Provérbios 22. Quem achou pode ler, 22, 15. A astúcia está ligada ao coração do inimigo, mas a vara da correção é Olha, a astúcia, não é? Douglas leu astúcia, na minha versão tem tolice, não é? A tolice está ligada ao coração da criança. A criança já nasce com o coração tolo. A criança já nasce com o coração imaturo. Mas a vara da disciplina a afastará dela. É por isso que nós temos que cumprir o que diz lá Provérbios 22, 6.
Por favor, alguém leia Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é isso. É o caminho da prudência, certo? Salmo 51, Davi vai escrever: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Eles podem ser fofos, eles podem ser cheirosos, né? Mas eles não são puros. Eles são pecadores. Veja, uma prática, um exemplo prático disso é: ninguém precisa ensinar a criança a fazer birra. Você não precisa ensinar a criança a fazer birra, né? Você não ensina a seu filho a desrespeitar uma regra ou a espernear. Ela nasce sabendo espernear. Ela nasce sabendo contrariar a ordem do pai. Você não precisa ensinar o seu filho a desobedecer. Ele já nasce sabendo. Se ele já nasce sabendo disso, tem alguma coisa errada com a natureza dele. A criança, desde pequeno, ela precisa entender que ela é uma pecadora e ela também desagrada a Deus. Por exemplo, você acha engraçado quando seu filho mente. Ele mentiu, você enganou a mamãe, ó. É isso aí, meu filhão, igual o papai, né? Mas quando ele entra em casa com os pés melados de lama, você dá uma surra nele. Por quê? Porque muitas vezes quando o filho desagrada você, surra. Quando o filho desagrada a Deus, é engraçado. Entende? Quando deve ser o contrário. Você deve punir o seu filho se ele desagradar a você, mas você deve punir mais o seu filho se ele agrada diretamente a Deus. Primeiro que quando ele desagrada você, ele está desagradando a Deus. Mas quando ele fere diretamente o mandamento, diretamente o caráter de Deus, você precisa ter uma intensidade maior no seu desagrado, na sua punição. Porque você precisa mostrar desde o início que o chefe da sua casa é Deus. Nenhum pecado ele deve ser aplaudido. Tem coisas que a gente faz que muitas vezes dói o nosso coração, como pais, mas a criança precisa passar por isso para amadurecer. Uma coisa constantemente que está acontecendo lá em casa agora a gente bateu o pé, Isabel tem que dormir sozinha, né? A criança tem que dormir sozinha. É interessante isso. Existe a necessidade dela ficar com a mãe quando ela nasce. Ela naturalmente tem essa necessidade de ficar praticamente 24 horas com a mãe. Por causa de mamar, ela está entendendo que ela não faz parte mais da mãe dela. Então isso aí, com o tempo, deve se respeitar isso. Mas chega um momento que já na consciência dela, ela sente ela começa a usar isso como chantagem. Quando ela não tem mais essa necessidade, mas ela tinha isso, ela já começa a usar isso como chantagem. E aí a gente vai escolher dominar sobre a criança como pais dela ou sermos servos dela. Tem pais que são servos dos filhos. Eles só fazem aquilo que agrada o filho. E isso não é bom para a criança. Essa independência dela dormir no berço dela, depois ela dormir na cama dela. E se ela acordar de noite, ela acordar e depois voltar para a cama dela. Essa independência vai ser boa para ela, por mais que o processo seja doloroso. Não é o método do Ivan Pavlov. Não sei se vocês conhecem. O método Pavlov, que junto com Watson e Skinner, eles desenvolveram o método Pavlov. Ou seja, eles entenderam o seguinte: eles começaram a dar comandos a um cachorro. O cachorro, eles davam um comando específico e dentro desse comando, logo após isso, eles davam comida ao cachorro.
toda vez que o cachorro fazia alguma coisa do agrado deles, recebia comida. Certo? E isso vai o quê? Vai condicionando ao animal a sempre obedecer o dono. É o famoso adestramento. Tem cachorros que são adestráveis e tem cachorros que têm mais dificuldade. Quando ele faz uma coisa que lhe agrada, dê uma recompensa. Quando ele faz uma coisa que lhe agrada, dê uma recompensa. Esse é o método Pavlov. E as pessoas querem usar o método Pavlov com a criança. Certo? Simplesmente no sentido de, olha, se você fizer isso, o papai vai lhe dar sorvete. Né? O menino está chorando muito, chorando muito, chorando muito. Se você parar, papai vai lhe dar aquele chocolate. Né? Isso é adestrar a criança. Mas nós não adestramos a criança, nós criamos a criança. Certo? Você pode facilmente adestrar uma criança, é fácil adestrar uma criança. Mas, veja, é uma faca de dois gumes, porque você vai ter a paz e sossego, que ela vai parar de chorar e você vai dar a ela. E ela sabe que para conseguir aquilo é só ela chorar. Que você não aguenta. Então, veja, a Bíblia não nos instrui para adestrarmos a criança como um animal. A Bíblia nos instrui para criarmos a criança no caminho onde ela deve andar. E isso é muito difícil. É mais fácil adestrar. Se parar, se ficar quietinha no culto, olha como é fácil. Em casa tem guardado, ó, aquele chocolate. Fique quietinha no culto. E a criança vai ficar condicionada a isso. É muito fácil fazer isso. Difícil é ensinar. Difícil é evangelizar. Difícil é pastorear. Certo? Existe uma pesquisa que o ser humano ele está vivendo em média, isso é uma pesquisa de 3 anos atrás. O ser humano ele está vivendo em média 70 a 75 anos, mas a perspectiva de vida está aumentando. Então as pessoas estão chegando aí já na beira dos 80, 80 e pouco, média de vida. Tem gente que morre um pouquinho antes, tem gente que vai, o pessoal chama do terror do INSS, né? Vai até... Então, essa é a média. E eles entenderam, veja, uma pessoa é pai e mãe em torno ali de... Entre 25 e 30 anos. A pessoa sai de casa, isso é uma média. Tem gente que não sai e está até hoje em casa. Tem gente que saiu muito antes também. Mas a pessoa sai de casa entre 20 e 25 e a pessoa tem filhos entre 25 e 30. Eu tive Isabel exatamente, né? Isabel não foi a primeira, né? Um tá na glória, veio Isabel e o outro tá na glória agora. Mas Isabel foi a que Deus deu para eu criar. Quando ela nasceu, eu tinha 30 anos, exatamente 30 anos. Eu tenho 31, ela fez 1. Eu tenho 32, ela fez 2. Esse ano eu faço 33 e ela 3, assim vai. Então veja, existe uma pesquisa que diz assim, a média do filho ficar em casa é 25 anos ele está saindo de casa, no Brasil. Estados Unidos é bem mais cedo. Estados Unidos ele já vai para a faculdade, vai para a república lá e da faculdade ele já segue a vida dele, ele não volta mais para casa dos pais não. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil demora mais, tá numa média aí de entre 23 e 25 anos. Então pare para pensar. Se o seu filho sair de casa com 25 anos, 25 anos é o tempo que você tem para pastoreá-lo, né? Essa é a média do brasileiro. Você vai ter, dizem assim, né? Entre 0 e 15 anos, ou seja, eu tenho 30. Se a minha filha sair com 25 anos, eu vou ter 55 anos quando ela sair de casa. Então, entre 30 e 55 anos... é o tempo que eu tenho para inculcar a palavra de Deus na cabeça dela. Né? E dizem assim, a maior influência que você tem para o seu filho é até 15 anos. O momento de maior convivência que você vai ter com seu filho é de 0 a 15 anos. Depois de 15 anos, de 15 a 25, ele até pode ficar na sua casa, mas a convivência não vai ser tão grande feito 0 a 15. Por quê? Por causa dos afazeres dele. Com 15 anos ele entra no ensino médio, ele já vai estar cheio de afazeres, e você também, e isso vai começando a afastar vocês, naturalmente. E aí 25 anos ele sai de casa, na média aí. Tem gente que demora mais, tem gente que vai antes.
E aí a gente volta lá para o Salmo 127, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Olha a primeira coisa que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que filho é galardão na terra. Filho é presente de Deus, né? É herança do Senhor na terra. E por que é importante a gente ler isso? Porque quando a gente hoje vê uma mãe com 4 filhos, a gente já olha com pena dela, né? Rapaz, 4, parece um enterro, né? Parece um luto. Quantos filhos você tem? Não, 3, e um tá na barriga. Eita, rapaz, corajosa, coitada, né? Essa, infelizmente, irmãos, é a visão do mundo. Pena dos pais que têm 4, que têm 5 filhos. Mas a Bíblia não trata filho como peso. A Bíblia trata filho como presente de Deus. Essa visão de filho como um fardo é uma visão mundana. E está impregnado na igreja. Culturalmente, a gente já olha meio assim. Atrasou a vida, né? Porque teve que cuidar dos filhos. Filho como um peso. Filho como atraso de vida. E ele ainda diz, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Por que o salmista compara filho com flecha na mão do guerreiro? Por que essa comparação? Acho que é meio que a visão dos muçulmanos, né? Fazer inimigo para evangelizar. Eles têm muita visão. A visão... Eu fiquei assustado agora. Não, Crescer e multiplicar ali, né? Sim. Os filhos acabam sendo as pessoas que vão levar o evangelho no futuro também. Sim. A flecha vai alcançar aonde ele não vai. Exatamente. A flecha vai acertar o alvo, né? O pai é o guerreiro e o filho é a flecha, né? Os pais são os guerreiros, né? E o filho é a flecha. Eu estava dando uma pesquisada sobre flechas, né? E indo mais a fundo nessa comparação, quanto mais demorada a flecha for trabalhada, mais ela pode alcançar, mais longe ela pode alcançar. Então, quanto mais o guerreiro demora preparando a flecha, mais ela vai ser eficaz naquilo que ele quer alcançar. Se ele quer uma flecha para longa distância, ele vai ter que se esmiuçar ali, ele vai ter que botar um couro naquela flecha, porque a velocidade, não sei o que, aí já é outro. Então veja, por isso a comparação com a flecha. O tempo que você está preparando a flecha, o tempo que você vai colocar ela no arco, são esses 25 anos que você vai estar com o seu filho. Você é o guerreiro. Se você não preparar a flecha bem, ela não vai alcançar o alvo, feito Karine falou. E qual é o alvo? É Cristo. Eu preciso apontar, a minha função como guerreiro é apontar o meu filho para Cristo. É fazer ele amar a Cristo. Na infância nós temos uma coisa chamada de plasticidade cerebral. Que os cientistas chamam de plasticidade cerebral. O menino é uma esponja, né? Ele absorve tudo. A capacidade que ele tem de aprender as coisas é enorme. E entenda, na hora que você soltar a flecha, acabou. A influência que você tinha, você não vai ter mais. O que você ensinou, você ensinou. O que você não ensinou, você não ensinou. Veja, você vai visitar os seus filhos, você vai ter um relacionamento com os seus filhos, mas aquele relacionamento íntimo que você tinha com ele, morando com ele, você nunca mais vai ter. A ideia é essa. Agora ele vai ter os problemas dele, ele vai ter que resolver os problemas dele, ele vai ter os dilemas com a esposa dele, a filha com o esposo dele,
Eles vão ter que tomar a decisão. O que é que eu vou fazer? Visitar eles. O que é que eu vou fazer? Aconselhar eles. Se possível, pastoreá-los no que eu puder. Mas aquela influência, aquele convívio que o meu filho, que a minha filha tem comigo, ele não vai ter mais. Acabou. Essa é a visão do salmista. Você vai soltar. Soltou a flecha, acabou. Soltou. Não é um bumerangue que volta. É a flecha, você soltou. Essa é a influência. Então, o filho agora, né, nessa fase infantil, ele tem essa capacidade. Então veja, o que é que a gente fez aqui, trabalhando nos 4 últimos domingos, os elementos do culto familiar e as formas de pastoreá-lo, né? Claro que não é só eles, é a esposa também, é a família como um todo. O culto familiar é a sistematização de tudo o que a gente aprendeu aqui. Não é? De tudo que você precisa ensinar ele. Você precisa ensinar o seu filho a orar, você precisa ensinar o seu filho a ler a Bíblia, você precisa ensinar o seu filho a meditar na Bíblia, a entender a aplicação por trás daquilo ali. Então, os cultos familiares, eles são a sistematização disso. Certo? Alguém abre, por favor, em Efésios 6:4. Por favor. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Segundo esse versículo, educar é uma escolha ou uma obrigação? E aí? Não provoquem a ira dos seus filhos no imperativo, mas eduquem ele. A obrigação. Efésios nos dá uma ordem. Alguém lê aí novamente, a gente estava em Provérbios 22:6. Por favor. Veja, esse versículo, né, ele muitas vezes ele é usado como o manual da salvação. Né? Ensine que ele não vai se desviar. E isso não é um manual da salvação, isso iria contra Romanos 9, quando diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também salva quem Ele quer. Mas entenda, o fato de você instruir é porque a fé vem pelo ouvir. O próprio Paulo vai falar isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O chefe da família, o pai, além do pastor, ele instrui a família. Ele tem essa obrigação. E veja, você tem que instruir o seu filho. A ordem é criar, mesmo se ele for um salvo, né? Mesmo se ele não for, você tem que fazer a sua parte. Entendeu? O que eu vejo muito nas igrejas hoje são líderes que nitidamente eles não instruíram os filhos dele. Eles cuidaram no seu. Eles cuidaram. Se a gente pegar, por exemplo, 2 Reis 20, o exemplo de Ezequias. Ezequias recebe mais 15 anos de vida. E a ordem que ele recebe de Isaías é pôr em ordem a casa dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai cuidar só do seu. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai só cuidar do que é dele e viver esses anos que Deus deu a ele. E o que é que acontece? Malaquias é o filho dele. Malaquias é o oposto dele. É o nítido oposto. Você olha assim, não, é impossível que Malaquias foi criado nessa casa. Porque o que ele faz é justamente derrubar todos os altares que o pai levantou para Deus. Ele derruba e ele sacrifica seus filhos. Parece que ele nunca ouviu falar de Deus. Essa é a impressão. E nitidamente, 2 Reis 20 vai dizer, ele só pensava, não vai acontecer nada nos meus dias. Porque ele recebe um castigo de Isaías. Isaías diz a ele, olha,
Por causa disso, né, ele mostrou lá os tesouros aos príncipes da Babilônia. Ele vai dizer, ó, por causa disso você vai perder o seu reinado, a próxima geração vai perder o reinado e eles não vão andar nos caminhos do Senhor. E ele ficou aliviado porque não era com ele. A Bíblia fala, e ele ficou aliviado porque ele pensou, não vai acontecer nos meus dias. Ou seja, ele não estava preocupado com a geração dele. Nós temos essa obrigação de instruir, mesmo se ele for salvo, mesmo se ele não for, porque a gente entende que isso é com Deus. A salvação pertence a Deus. Vai chegar uma hora que vai ser ele e Deus, e aí ou ele vai colocar em prática tudo que você instruiu, ou ele não vai. Mas essa é a questão aqui. E entenda, irmãos, entenda, isso é muito notório. Eu fui criado na igreja, mas eu não tinha doutrina. Eu fui criado na Assembleia. E eu não tinha um mínimo de doutrina. Quando eu entrei em contato com a doutrina presbiteriana, a doutrina bíblica, a igreja presbiteriana, perdão, e a doutrina bíblica, foi ali com os 15 anos. Certo? Hoje eu tenho 32. Então, vamos dizer, eu tenho 17 anos de igreja presbiteriana, de uma igreja reformada. É diferente outra pessoa com a mesma idade que eu, que nasceu na igreja. É diferente. Nasceu na igreja e continuou na igreja. Foi instruída desde pequeno. É diferente. Uma pessoa com 32 anos, mesma idade que eu, que nasceu da igreja e foi instruída desde pequeno, ela está anos-luz na minha frente. Anos-luz. Em termos de saber os salmos, em termos de estar aprofundado em catecismo, em confissão. Eu já vi casos de pessoas que nasceram na igreja e pararam no tempo. Saíram, ficaram tirando onda quando viraram adolescente. E aí pronto, aí eu com esses anos de igreja passei ela. Porque eu entrei atrasado, mas ela não está mais firme. E aí ela viajou quando virou adolescente. Mas o menino que desde pequeno é instruído, e ele chega nos seus 35, 40 anos de berço na igreja, bota no bolso muito líder religioso. Bota no bolso, está anos-luz na frente. Por quê? Porque ele teve essa instrução. É diferente isso. E todos esses estudos, eles foram para mostrar a importância do culto familiar. Eu gostaria de terminar com algumas diferenças. Por exemplo, culto público e culto familiar. Primeiro, solenidade versus informalidade. No culto público, ninguém pode falar, só o pastor. A pessoa que vai dirigir a liturgia, o pastor ele vai pregar, por isso que é um sermão, não é um estudo. No estudo, vocês interagem, no culto não. A solenidade está nisso. É a reverência de ficar calado, de prestar atenção. No culto familiar não tem isso. Tem um respeito, mas assim, os filhos leem uma passagem da Bíblia, os filhos perguntam e o pai responde. No culto familiar não é igual ao culto público. Não tem essa solenidade de... Mateus não pode levantar e perguntar no meio do sermão. Mas em casa ele pode perguntar, ele pode pensar numa aplicação e compartilhar na hora. Então existe essa diferença. Segundo, os líderes de ambos os cultos, né? O líder quem está ministrando o culto público, aqui é numa liturgia, é um possível presbítero, e quem está pregando é o pastor, e no culto familiar não, no culto o líder é o homem da casa, é o pai. E muitas vezes tem que ser a mãe, porque a mãe cria os filhos. O pai abandonou, ou o pai faleceu, ou vice-versa, então tem que ser só a mãe, ou tem que ser só o pai. Terceiro, a liturgia desses cultos é totalmente diferente. O culto público ele é muito mais demorado que o culto familiar. O tempo desse culto não é para ser igual. Assim, não deveria ser. Agora, se você gosta de cultuar 2 horas por dia, que bom. É bom, não é ruim não. Não é pecado. Pecado não é. Orar nunca é demais. Mas, para uma criança, essa ideia do culto de casa ser o mesmo tempo do culto da igreja, aí você vai ter um problema, porque ela não vai conseguir assimilar.
Não tem como ela assimilar com a maturidade que ela tem. Momento íntimo da palavra de Deus é o culto familiar. E entenda, irmãos, ninguém precisa ser teólogo, ninguém precisa ter bacharel em teologia para liderar um culto familiar. Só basta você ler a Bíblia, só basta você buscar uma aplicação ali. E os líderes da igreja estão aqui para instruir vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. Em qualquer dúvida. Pastor, surgiu uma dúvida no culto da gente e eu queria responder, né, no outro culto. O senhor poderia me esclarecer? Estamos aqui para isso. Certo? E aí, para a gente concluir, alguém lê aí o Salmo 128, versículo 3, por favor. 128, 3. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como garotos da alegria. É interessante essa expressão que ele usa, ao redor da sua mesa. Isso aqui já nos dá uma ideia de reunião familiar. Olha, os frutos que vão sair da sua casa são aqueles que são os frutos ao redor da sua mesa. Eu acho interessante, os puritanos canadenses, toda a mesa deles tinha gavetas. Todas as mesas tinham gavetas. A marceneira devia adorar, né? Todas as mesas, mesa da sala de jantar, gaveta. Por quê? Porque em todas as gavetas tinham Bíblias. Interessante isso. Então, antes de comer, vamos abrir um versículo? Então, gaveta. Abre a Bíblia está na gaveta. Várias gavetas. Hoje a gente não precisa, né? Todo mundo tem o seu celular, tem o seu aplicativo. Abre aí rapidinho no aplicativo. Mas eles faziam isso para ficar muito fácil de você ter acesso à palavra. Então, gaveta no banheiro, gaveta na mesa de comer, Bíblia em todos os lugares, para que eles tivessem acesso. Ou seja, essa ideia de você compartilhar na mesa, né? Almoço em família, né? Devia ser um tema de um livro, né? Almoço em família, uma situação em extinção, não é? É uma coisa rara você sentar com a família para comer. Hoje em dia, por causa de cotidiano, de trabalho, fica muito difícil, mas isso, gente, é muito necessário. É muito precioso você ter um momento. Existe a nossa rotina, tem gente que separar uma refeição do dia para fazer isso, ou vamos tentar fazer de três vezes por semana. Isso é muito importante. É o sentar à mesa, é o compartilhar a palavra de Deus, é orar junto, agradecendo o alimento. Essa comunhão é a base, é aquilo que constrói uma igreja de fato fidedigna na palavra de Deus. Certo? Então, pais, trabalhem, mas separem um tempo para estarem com seus familiares. Eu viajei para São Paulo e toda vez que eu vou para São Paulo eu fico assustado com o ritmo frenético de São Paulo, né? Aqui a gente já tem esse ritmo frenético um pouco, né? Tem pessoas que são paulistas sem saber, mas lá você não tem essa ideia de final de semana, né? Cidade grande é assim, São Paulo, se você for para Nova York também, essas cidades, megalópolis, né, que a gente chama, eles não têm noção de final de semana, eles não têm noção de domingo. Essa ideia de você trabalhar só com um dia de folga, né? E esse dia de folga vai alternando, né? Você trabalha por escala e você tem os dias de folga, e esses dias de folga vão alternando. Tem muitas pessoas que passam por isso. Tira essa concepção do domingo, tira essa concepção do final de semana. O que resta ali é aquele dia de folga que geralmente não é nem para descansar, é para resolver as coisas que você não pode resolver enquanto está trabalhando, certo? É uma ideia assim, frenética. O paulista, ele não sabe o que é final de semana, ele só sabe qual vai ser o meu dia de folga. Pronto, é a segunda, então pronto, é o meu dia de descanso. E o resto ele trabalha como qualquer outro, né? Então, essa cultura de hoje, né, onde só se tem apenas um dia de folga, é algo que
que nos faz a gente, que é uma tentação para a gente esquecer do domingo, que é uma tentação para a gente esquecer de vir ao culto solene, de guardar esse dia. Tem gente que não tem como, não dá para mudar essa realidade. Vitor, por exemplo, né, Vitor? Tem a escala lá e tem hora que não dá para sair, tem que sustentar a família, mas que a gente não possa perder isso, né? E já outros têm um privilégio. Quando eu digo privilégio é porque nos dias de hoje é um privilégio você ter o dia do domingo para estar aqui, não é, e guardar isso aí. É um grande privilégio. E muitas vezes isso não é valorizado, né? As famílias não valorizam. Tem esse dia, mas não guardam esse dia. É muito importante. Então, para concluir, lembrem-se da flecha, né? Chega uma hora que você é obrigado. Soltou a flecha, acabou, ela não vai mais voltar. E o que é que você, como você preparou essa flecha? Como a gente vai preparar os nossos filhos? Amém? Um comentário? Sim, sim. É cultural, é proposital para você não ter identidade ao mesmo, é proposital para você querer ter filho mesmo. Sim, sim, sim. Porque então, como é que vai ter filho? O trabalho já todo ano para ter Sim, sim. Então, você vê que a cultura, em geral, leva para esse lado. Esse lado. A cultura de imóveis, cada vez imóveis menores. Menores. Por quê? Sim. Para obrigar a sociedade a não ter filho. Ó. Se a gente tem uma atividade, se tem um trabalho, eu preciso trabalhar agora. Eu estou precisando, eu preciso sustentar minha família e meu marido, porque eu não sou muito. Ok, agora então, Senhor, eu preciso, faço falta de filha. E eu entendo, né? Orar, não se conformar, dizer assim, não sei o quê. Porque a gente vê hoje, uma coisa é você estar nesse ritmo por falta de opção. Sim. Outra coisa é você estar nesse ritmo por opção. Por opção. Sim. Se meu marido só trabalhar, a gente vai ter uma vida mais ou menos, mas ele vai sustentar a casa, ninguém vai viver de fome, ok, mas carro melhor, um apartamento melhor, de viajar, férias nos Estados Unidos, com a família. Então, às vezes a gente não faz por falta de opção, faz por opção. Isso. Oi, Marcos. Sim. Sim, sim. Perfeito. Essa parte, essa adoração familiar, não fortalecer, fortalecer a família, você também fortalece a igreja. Sim, sim. E a importância de cada um entender, botar em prática, não fazer de fato, na questão do tempo. Você precisa do filho falando, ele faz, ele já sempre ele fala em casa. E a questão é, faz, os filhos vão crescer. Os filhos, né? Você faça. Esse é para fortalecer o casal, né? Fortalecer esse tempo. Os filhos, por aí. Sim. Mas é importante, os filhos, é importante que os filhos cresçam, né? Porque os filhos não podem largar. Isso. Quando, né? Isso. Agora, Eita, já ele vai, já. Tem, André? Se for nesse ritmo aí, essa flecha já tá preparada. Sai, ó. então vai sair, já e não tem cara. Cada dia encaixar que a gente lá em casa, como eu falei lá em casa passa Uhum. Então é a quantidade de leitura da Bíblia que vai ter que ser o grande certo.
depois você aprende e volta para quebrar, fazer uma coisa, fica mais. Sim, sim, sim. É isso. A gente se apegar nos elementos. Eu separei 2 estudos, eu acho que foi o segundo e o terceiro, para falar sobre os elementos do culto, né, doméstico. Então, é importante vocês atentarem para eles, né, porque praticando isso, o culto vai ficar bem dentro daquelas instruções lá da Igreja da Escócia. Certo? É isso, algum comentário mais? Que bom. Se a gente continuar nisso, nos nossos cultos domésticos, o meu problema é falta de tempo. Eu até pensei em fazer isso, eu só não tenho tempo, mas ideia a gente tem muita, né? Fazer uma sugestão de liturgia e deixar no grupo lá da igreja, né, para a gente fazer. Assim, é uma coisa que basicamente eu faço. Eu deixaria 3 sugestões de liturgias para você pegar 3 dias durante a semana. Tem gente que faz todo dia, né? Mas seria apenas uma sugestão, mini liturgias que apontassem para o culto do próximo domingo. Eu acho isso legal. Orem por mim, para que eu arranje tempo. Eu achei interessante, a gente jogava lá no grupo, por exemplo, botava lá uma leitura que apontasse para o culto. A gente tem literalmente 3 louvores que a gente canta e repete à noite. É isso que eu faço lá em casa. Então, cada culto um louvor. 2 cultos, 2 salmos e um hino no outro culto. Então a gente pegava, fazia isso. Depois via um ponto do catecismo que a gente vai ler no domingo, passagem bíblica. É assim que basicamente eu monto minha liturgia, sempre voltado para a liturgia do próximo domingo, né? Mas vamos lá, quem sabe... Oi! Opa! Marupo, olha, a avó do meu aluno, viu? Descobri agora. Sim. Sim. Sim, sim. 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 Perfeito. Aham. Pronto, veja, eu vou dar um exemplo prático disso que a senhora falou. O que é que o pastor Rodrigo está ensinando a gente? Ele está mostrando a perfeição externa de Saul com a grande comparação com Davi, que era baixinho, que era uma criança, mas como isso vai ser revertido, né? Ele vai ser o rei que vai ser recusado e o outro que tem a aparência de fraco vai ser o rei que vai ser aceito. E isso está começando, porque Saul está sendo introduzido em 1 Samuel agora. Mas a gente vai ver o quanto essa disparidade entre Saul e Davi vai começar a aumentar. Você pegar esses 2 personagens, por exemplo, e trabalhar com um menino de 5, 6, 7 anos, mostrar, olha como eles eram diferentes. Ele era tão bonito por fora, mas ele era tão medroso. Exatamente. Você vai adaptando. Isso. E isso se assemelha a Cristo, olha. As pessoas viam a aparência dele e não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Então, você vai mesclando tudo isso. Adeilson. Só uma observação, pastor. Se usarmos a liturgia do domingo para aplicar no grupo familiar, então seria uma sugestão de, se possível, você está reclamando tempo aí, antecipar o boletim também. Eita, agora mais trabalho ainda. Sim. Porque sair hoje, o boletim Aí hoje... isso aí é o boletim de domingo, tem que sair amanhã já. Bia tá trabalhando pouco, né? Isso é uma coisa que a gente teria que se programar. Que aí dava
que assim, caminhava a igreja para treinar para o culto público. O culto familiar sendo um treino para o culto público. Olha, e pauta de reunião, viu, Felipe? Pauta de reunião, trabalhar nisso aí. Oi. Agora que a gente chegou aí no final da aula, né? A Raquel falou um negócio muito interessante que a gente está trabalhando para ser um tema de aula de EBD futura a respeito de finanças, trabalho, aspirações e como que isso daí vai impactar na nossa vida espiritual. Será que você viajar é algo bom, não é algo ruim, mas você se endividar demais para ter um padrão de vida que você não consegue comportar, isso daí vai prejudicar você. Isso daí vai te levar para um caminho que com certeza vai impactar na sua vida espiritual. Então, é algo que a gente está trabalhando aí, ser as próximas, no futuro próximo, falar sobre dinheiro, trabalho e vida espiritual. Bom, muito bom. Tem até um livro que o Paulo Brasil expôs lá na igreja dele em estudos, né? Que eu estou vendo se eu compro ele, porque pelos estudos que eu vi lá, muito bom mesmo. Negócio muito legal para trabalhar com a igreja. Ok, amém. Finalizamos aí esse estudo sobre cultos familiares. Próximo domingo o reverendo Rodrigo irá retornar na escola dominical. Uns 2 meses aí com vocês, certo? Vai ser muito legal. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa série de estudos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu dia, porque estamos comemorando o nosso aniversário também como igreja. Obrigado porque estamos sendo instruídos dentro da tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Nos leva para casa, nos traz logo mais à noite para o teu santo culto, também com a presença aqui do reverendo Paulo Brasil. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Queridos, 2 avisos, só um. O primeiro, quarta-feira nós voltamos com as nossas reuniões de oração, certo? E a gente vai tentar fazer um rodízio entre as casas que ficam perto da igreja, certo? Então, no raio aqui da gente. Vai começar primeiro na minha casa. Então, quarta-feira, 8 da noite, vocês estão convidados lá para ir lá em casa, para a gente ter o nosso... Reverendo Rodrigo vai dar o estudo, vai continuar Gênesis 37 e a gente vai orar e vai ser legal. Aí a gente vai vendo qual vai ser a próxima casa e vai alternando toda semana. Na outra semana já não vai ter, porque na segunda é o encontro dos homens que a gente vai voltar no capítulo 5 do livro, certo? E aí seria na casa do Marcos Neri, nem combinei com ele, mas a gente vai, é lá, né? Pronto, então vai ser lá, segunda-feira, de amanhã a 8, reunião dos homens, e quarta-feira, a volta da reunião de oração, tá bom? Deus abençoe.